Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga e depois de um ano estamos de volta para um vídeo que iniciou esse canal. Há um ano atrás eu fazia o meu primeiro vídeo, que era justamente comentando um pouquinho sobre os testes de pré-temporada da Fórmula 1 e hoje eu quero comentar os testes de pré-temporada da Fórmula 1 também, mas não aqueles feitos em Barcelona há um tempinho atrás. Eu quero comentar só os testes feitos agora no Bahrein, depois que as equipes mudaram o que tinham que mudar no carro, depois que os primeiros testes já tinham sido feitos e agora a gente já tem uma ideia do que pode acontecer na semana que vem, certo? Então não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada do que a gente vai postar por aqui. A temporada da Fórmula 1 tá voltando. Deixa o like e deixa o seu comentário também. Eu quero saber de vocês quem que vai ser o campeão da temporada da Fórmula 1, tanto de construtores, né, como os pilotos, né, o campeonato de pilotos. Então a gente vai começar de uma forma diferente. Eu vou começar falando das equipes que não trocaram nenhum dos seus pilotos e depois passar para as equipes que acabaram trocando os seus pilotos para essa temporada. Começando então com a equipe que ostenta o carro número 1. A Red Bull manteve o Max Verstappen e o Sérgio Pérez na sua linha de pilotos para esse ano e também manteve um carro bem confiável. A confiabilidade e a durabilidade das peças é uma marca que a Red Bull vem demonstrando pelo menos desde 2019. E não é diferente, a Red Bull deu muitas voltas ao longo dos 3 dias. E no último dia, principalmente, o Verstappen acabou se sobressaindo. O tempo dele foi de 1:31.720, que foi o melhor tempo dos testes de pré-temporada, por conta das condições de pista, condições de clima. Então o Verstappen acabou se saindo melhor, mas ao longo de todos os 3 dias de testes, a Red Bull também foi muito bem ao longo, né, desse período. O que mostra que a Red Bull montou um carro que é estável. Então isso já ajuda. O desenvolvimento da Red Bull ele começa já avançado com relação a outras equipes que ainda tem algumas coisas a acertar. Então a Red Bull ela pode se manter sim nessa briga para ver quem vai ganhar o campeonato de construtores, e é óbvio que o Verstappen entra também como um favorito a levar o bicampeonato. A Ferrari também manteve a sua dupla de pilotos, Charles Leclerc e Carlos Sainz, que foi a melhor dupla do ano passado. A dupla mais consistente do ano passado, a dupla que juntos, né, pontuaram mais vezes. Né? Os dois pilotos pontuaram mais vezes do que os dois pilotos das outras equipes. E agora, eu vivia dizendo, acho que tem até lives que eu faço com o Gabriel Pellegrini aqui, que eu disse que se a Ferrari, se desse um carro bom para a Ferrari teria sido campeã no passado. E eu volto a dizer isso. O carro da Ferrari está muito bom. O Leclerc e o Sainz figuraram entre os primeiros colocados várias vezes ao longo dos 3 dias. O Leclerc, se eu não me engano, foi P1 ontem e terminou na P2 hoje. Então o carro da Ferrari está muito estável e está muito rápido, né? Diferentemente da Mercedes, que a gente vai falar daqui a pouco, que embora rápido, não está tão confiável assim. Claro que a Mercedes pode estar escondendo o jogo, como é de praxe da Mercedes fazer na pré-temporada. Mas o carro da Ferrari dá para perceber que tem tem uma grande melhora do ano passado para cá e principalmente de 2020 para cá. É claro que o chassi inteiro é novo, a parte aerodinâmica inteira é nova. Eles investiram na criação do zero de um novo motor. Então a Ferrari acho que voltou para as cabeças, né? Voltou para disputar títulos. E aí, parafraseando o Carlos Sainz lá nessa nova temporada do Drive to Survive, a Ferrari quando entra, ela não entra para ser P3, ela entra para disputar o título. E eu acho que a Ferrari realmente tem condições de voltar a disputar o título esse ano. Principalmente por conta da sua dupla de pilotos, que eu já falei aqui, é muito constante, foi muito constante ao longo do ano passado inteiro. Acho que foram poucas as vezes que Leclerc e Sainz não pontuaram juntos na mesma corrida. E geralmente por conta de algum acidente, não por conta de falta de desempenho. Geralmente aconteceu algum problema que acabou fazendo um dos dois abandonar a prova. Foram raras as vezes que os dois não pontuaram juntos por conta de falta de rendimento. Então, ao longo desses testes, a Ferrari também foi muito bem, muito constante. O Leclerc terminou P2 hoje com 1:32.415. Por muito tempo chegou a ser P1. Claro que as condições de pista favoreceram hoje, né? Já disse isso.
mas avaliando todo o tempo da Ferrari e avaliando os 3 dias da Ferrari, é fato que a Ferrari voltou a figurar ali no top 3, ou seja, o título de melhor do resto agora é o P4. Se a gente tinha nos últimos 2 anos uma disparidade muito grande da Red Bull e da Mercedes com o resto das equipes, acho que a Ferrari entra nesse grupo para disputar e volta a ser aquele top 3 que vai ser difícil de alguém entrar no meio dessas equipes. Então a Ferrari foi muito bem e acho que o carro da Ferrari tem condições, juntamente com a sua dupla de pilotos, né, esse mix dos pilotos com o carro que Maranello entregou na mão deles, acho que a Ferrari tem tudo para ser campeã. O objetivo da Ferrari é voltar a ganhar o campeonato e eu acho que a Ferrari vem muito forte para ganhar o campeonato. Outra equipe que não mudou a sua linha de pilotos foi a AlphaTauri, que manteve o Pierre Gasly e manteve também o Yuki Tsunoda. O Tsunoda é esperado que melhore ainda mais, né? Afinal de contas, ele não é mais um novato, não é a primeira temporada dele na Fórmula 1, é a segunda. Ele já conhece o carro e ele vem treinando com esse carro, obviamente, desde o final do ano passado, quando o protótipo já estava ficando pronto. Então, espera-se muito da AlphaTauri, que foi muito bem ao longo dos últimos 2 anos. Vale lembrar que em 2020 eles ganharam o GP de Monza com o Gasly. Claro que com circunstâncias anormais, mas o Gasly é um piloto muito rápido. E o Tsunoda também é muito rápido, tanto que diversas vezes acabou mostrando isso na temporada passada. É óbvio que ele cometia erros por conta da sua inexperiência na categoria. Agora, com essa experiência acumulada e com o Gasly mais forte ainda, não apenas com um carro que a AlphaTauri mandou muito bem e o Gasly acabou terminando P1 também no primeiro dia, acho que a AlphaTauri vem para entrar ali naquele grupo de melhor do resto, né, para disputar ali o P4 com a Alpine, com a Aston Martin e com a McLaren, tá? A grande questão toda da AlphaTauri é justamente como que isso vai acabar vindo do ano passado para cá. A gente sabe que a maioria esmagadora dos pontos da AlphaTauri no ano passado foram marcados pelo Gasly. E isso acabou afetando demais a pontuação geral da AlphaTauri na briga ali pela P5, P6 ali com a Aston Martin e com a Alpine. Então, agora eu sinto que a AlphaTauri está pronta para alcançar um novo degrau. E é claro que os testes ajudam também. O melhor tempo da AlphaTauri hoje foi 1:33.002 do Tsunoda. O Gasly acabou fazendo 1:34.865. Mas ali muito próximos os dois um do outro. O Gasly acabou terminando em P12 e o Tsunoda em P6. Mas ao longo de todos os 3 dias a AlphaTauri também foi muito constante e eles fizeram muitas voltas, o que é excelente para esse primeiro período de testes, né? Até porque a gente está tão perto assim da primeira etapa, né? Já acontece na semana que vem. Então, quanto mais voltas você dá nesse período de testes, mais confiança você vai adquirindo no carro. Então, é super normal a gente ver, por exemplo, o Tsunoda fazendo 57 voltas, o Gasly fazendo 91 voltas, porque eles têm que ganhar confiança e a confiabilidade do carro vai sendo testada também ao longo desse período de testes. Então, muito bom, eu acho que a AlphaTauri está preparada para brigar pelo título aquele título, né? O título de melhor do resto. A McLaren teve vários problemas ao longo desse período, tá? O Daniel Ricciardo ele não treinou, ele não se sentiu bem ao longo dessa semana, inclusive há dúvidas se ele vai conseguir correr a primeira corrida da temporada. O Oscar Piastri, que entrou no grupo de pilotos reservas também da McLaren, assim como ele é piloto reserva da Alpine, o Oscar Piastri está de prontidão para assumir o carro da McLaren se precisar correr no Bahrein, mas o Daniel Ricciardo não treinou, apenas quem foi à pista foi o Lando Norris. E a McLaren ainda teve vários problemas, principalmente no freio, mas alguns outros problemas ali de confiabilidade do carro, peças quebrando, o carro parando no meio da pista. Teve um lance ontem, né, no treino de ontem, que o Lando vai fazer o treinamento de largada na saída do box e o carro simplesmente morre. Então a McLaren, que se esperava muito que entrasse no grupo ali com a Mercedes e com a Red Bull e entrasse junto com a Ferrari, a McLaren acho que fica um pouco para trás. Ainda é o melhor carro do resto, né, daquele pelotão intermediário, atrás das 3
maiores, Mercedes, Red Bull e Ferrari, acho que a McLaren tem tudo para se sobressair. Resta saber como vai ser o Ricciardo. A gente não pôde ver se o Ricciardo se adaptou legal à McLaren. A gente sabe que ele teve grandes problemas ano passado de adaptação ao carro. E a gente não pôde ver por causa dessa doença. A gente espera que o Daniel Ricciardo melhore assim que possível, porque é muito legal. E o Ricciardo é muito bom piloto, é muito legal ver ele correr. Mas a gente não tem essa noção se ele se adaptou legal a esse modelo do carro, né? Que tem algumas diferenças pro do ano passado. O Lando se adaptou legal, mas não foi tão bem por conta desses inúmeros problemas que acabou dando ao longo dos 3 dias. O melhor tempo dele hoje foi 1:33,191, que acabou botando ele em nono lugar. Então a McLaren tem coisas a melhorar. Então a gente pode esperar um crescimento da McLaren ao longo do ano, mas não acho que seja suficiente para brigar pelo título com as outras 3, Red Bull, Mercedes e Ferrari. A McLaren ela vai brigar pela P4, que é uma queda com relação ao ano passado, sim, porque ano passado brigavam pelo P3, mas a Ferrari cresceu muito mais e já vinha crescendo muito mais do que a McLaren já desde a metade do ano passado, desde Sochi, quando o Lando acabou errando na estratégia e perdeu aquela corrida. A McLaren acabou sendo ultrapassada pela Ferrari nos níveis de crescimento. Então eu acredito que a McLaren possa ser ali a quarta colocada no Mundial de Construtores, a melhor do resto, né? Outra dupla que não mudou, Alpine, Esteban Ocon e Fernando Alonso. A Alpine adotou um esquema singular, né? Eles botaram um piloto em cada dia. O Ocon não treinou hoje, mas o Alonso não treinou ontem, por exemplo. Então, eles tiveram muitas voltas ao longo do dia, né? E foram muito bem, foram muito bem. O carro da Alpine cresceu muito, né? Não só a volta do Alonso, a sua confiança desde o final do ano passado, quando ele pegou um pódio no Qatar. O Ocon, que ganhou corrida no passado também, a confiança está lá em cima. O carro que a Alpine entregou não é um carro vencedor de título, é claro, mas é um grande progresso. A Alpine está no caminho certo. Acredito que a Alpine que seja a principal rival hoje da McLaren no posto ali de quarto colocado do Mundial. O Alonso hoje foi P3, ele fez o tempo de 1:32,698 e a Alpine em si foi muito bem ao longo dos períodos de testes. A Alpine chegou a liderar uma sessão de treinamentos com o Ocon. Então, acredito que a Alpine tem um carro bom nas mãos, mas ainda não é o carro para chegar e disputar título como a diretoria da Renault, né, que é quem comanda a Alpine, esperava. Acho que tem muito para crescer e vai brigar forte com a McLaren pela P4 no Mundial de Construtores, que também vai contar com a Aston Martin, que também não mudou a sua dupla. Sebastian Vettel e Lance Stroll tiveram alguns problemas, mas mostraram que tem um carro ok nas mãos. O Stroll hoje não foi muito bem, ele deu 53 voltas, um pouco com uma pista um pouco mais quente, é claro, e acabou fazendo 1:36,029, enquanto o Vettel acabou em P10 com 1:33,821. Então o Sebastian Vettel e o Lance Stroll têm um carro confiável nas mãos, é verdade. A Aston Martin não deu tantos problemas assim. Inclusive o Vettel completou 81 voltas hoje. Então eu acredito que a Aston Martin chega para brigar com a Alpine e com a McLaren, mas a briga principal deles vai ser com a AlphaTauri, que é quem está mais perto ali na questão de desempenho, né? A AlphaTauri e a Aston Martin acabaram tendo desempenhos similares ao longo desses 3 dias, e é claro que a Aston aposta mais na experiência do tetracampeão mundial, o Sebastian Vettel, mas acredito que não seja um carro que você crave aqui que vai ser P4 ou P5. Eu acredito que eles estão um pouco mais para trás ali junto com a AlphaTauri e que ao longo da temporada, dependendo do crescimento e do desenvolvimento desse carro, eles podem acabar conquistando mais espaço e brigando pela P4. Mas por enquanto eu espero ali uma briga com a AlphaTauri ali no meio de tabela, lá para P6, P7, certo? Agora vamos falar um pouquinho das que mudaram as suas duplas de piloto. E a gente começa com uma que não ia mudar, mas acabou mudando. O caso da Haas é extremamente peculiar.
o Nikita Mazepin e o Mick Schumacher, eles estavam confirmados como a dupla de pilotos da Haas. Inclusive a Haas que investiu muito no carro desse ano, né? Eles praticamente não desenvolveram o carro do ano passado, ficaram para trás, assim, de longe ficaram para trás na temporada passada, focando no carro desse ano. E uma semana antes dos testes, 2 semanas antes do Grande Prêmio, estoura o conflito na Rússia com a Ucrânia. As sanções que os Estados Unidos e que a Europa acabaram colocando sobre a economia e sobre o governo russo, principalmente sobre alguns oligarcas, entre eles o Dmitry Mazepin, né, que é dono da Uralkali, que era patrocinadora da Haas, acabou afetando muito a relação entre a Haas, né, comandada pelo Gene Haas, e a Uralkali. Tanto que eles romperam na semana passada o vínculo de patrocínio e isso acabou também tirando o Nikita Mazepin do posto de segundo piloto ali da Haas. Para o seu lugar volta Kevin Magnussen, o que deixou o povo brasileiro bem triste, até porque no começo dos testes lá em Barcelona, o Gunther Steiner, o chefe de equipe, veio a público, né, e você viu aqui no canal, eu fiz um vídeo sobre isso. O Gunther Steiner ele veio a público e disse que se acontecesse alguma coisa com um dos pilotos, se eles não pudessem correr, o Pietro seria o escolhido para assumir essa vaga, e automaticamente essa afirmação foi invalidada com a contratação do Kevin Magnussen. O Magnussen é um piloto experiente para a Fórmula 1? Sim. A aposta nele é correta? É correta. Mas se a gente for parar para analisar que mudou completamente a questão aerodinâmica do carro, eu acredito que talvez o Pietro fosse a escolha certa. E não porque eu sou brasileiro, mas, por exemplo, acho que todos os pilotos estão tendo um pouco de dificuldades em se acostumar com esse novo chassi. O Pietro já era o piloto de teste da Haas, ele tem um conhecimento maior desse carro do que o Magnussen, que ficou um ano inteiro fora da Fórmula 1. O Pietro, eu acredito, né, o trabalho dele como piloto de testes, piloto reserva é esse. O Pietro ajudou a desenvolver esse carro. Então eu acredito que o Pietro, embora falte experiência de corrida nele, eu acho que ele tem muito mais experiência com esse carro do que o Magnussen. A aposta, a bola de segurança da Haas acabou sendo o Magnussen e o Magnussen está de volta, terminando hoje como P18, ele que treinou na parte da manhã com 1:38.616. O carro da Haas ele melhorou, ainda não é aquela melhora que a gente estava acostumado a ver a Haas antes de 2019, 2020. Mas o carro da Haas deu uma ligeira melhora, tanto que o Mick Schumacher terminou o treino hoje em P8 com 1:33.151, né? Então a Haas tem condições de crescer, mas o carro ainda é para ficar lá para trás disputando a última colocação com a Williams e com a Alfa Romeo. Acredito que o Magnussen tem condições de liderar essa equipe, mas primeiro que ele vai ter que lidar com a zica do brasileiro que pega, e ele vai ter que lidar também com um momento financeiro da Haas muito difícil, até porque a Uralkali estava bancando a maioria das operações da Haas, e a gente sabe que há muito tempo a Haas vem com uma crise financeira forte. Então, mais uma vez, vai cair nas costas do Gene Haas, e a gente vai ver como que a equipe americana vai render ao longo da temporada, como eles vão conseguir desenvolver ao longo da temporada. Mas mesmo que o resultado do Mick seja muito bom, principalmente hoje, e que o carro da Haas tenha melhorado significativamente do ano passado para cá, a Haas ainda vai ficar lá para trás, vai disputar a última colocação, vai disputar a lanterninha no campeonato de construtores. Na Williams sai George Russell, entra Alexander Albon com a manutenção do Nicolas Latifi. A Williams eu acho que se manteve num padrão que ela vinha conquistando no passado, o padrão de conquistar pontos em etapas distintas. É óbvio que pode acontecer, eu acho que não vai, de ter uma atuação que nem o Russell na Bélgica, de pegar um P2, ou até mesmo de pegar um P6, como foi na Hungria com o Latifi. Então, acredito que a Williams vai conquistar os seus pontos, mas ainda não melhorou tanto quanto se esperava da Williams para esse ano. A Williams não vai disputar no meio, vai disputar lá atrás de novo, mas a experiência já acumulada do Latifi e do Albon
vai ajudar a preparar esse carro e desenvolver melhor esse carro ao longo do ano. Vale lembrar uma coisa boa, a Williams não foi a última do ano passado como vinha sendo em 2019 e 2020. A Williams terminou em oitavo, então ela teve mais dinheiro para desenvolver esse carro, além dos investimentos do Darlington Capital. Teve toda essa questão de mudança de regulamento, a Williams conseguiu fazer um carro do zero, conseguiu deixar o carro pronto, e agora a gente tem que ver como que a Williams vai render. No caso hoje, o Albon acabou em P14 com 1:35, 1:71. Ele treinou de manhã, fez apenas 18 voltas. E o Latifi fez 1:35, 6:34 treinando agora à tarde. Ele ficou em P15 e fez 124 voltas. O carro da Williams se mostrou confiável. É óbvio que a gente teve um problema no freio no treino de ontem, acabou pegando fogo, eles não tiveram tantas voltas assim, mas nas outras partes do carro aparentemente nenhum problema, o que é uma coisa boa para a Williams, que vinha sofrendo com carros mal nascidos, assim como a gente chama. Então, acho que a Williams tem condições de desenvolver ao longo do ano, mas carro para final de grid, no máximo, assim, o torcedor mais otimista da Williams tem que pensar em disputar com a AlphaTauri e com a Aston Martin. P4 ainda está longe para a Williams. Outra equipe lá de trás que trocou a sua dupla de pilotos, e trocou realmente a dupla, foi a Alfa Romeo, que aposentou Kimi Raikkonen e agora tem Valtteri Bottas, e que mandou embora o Antonio Giovinazzi para a chegada da mala de dinheiro chinês do Guan Yu Zhou, ou Zhou Guan Yu, já que na China, no Oriente, né, na China, na Coreia, no Japão, o sobrenome vem antes do nome, então não se espantem se a própria Fórmula 1 mostrar o nome do Guan Yu Zhou como Zhou Guan Yu. O Guan Yu Zhou foi muito bem nesse último dia, ele não estava tão legal assim nos outros dois, mas nesse último dia ele conseguiu andar legal, ele fez 82 voltas e terminou em P11 com 1:33.959. Para um cara sem experiência em Fórmula 1, eu acredito que foi um grande avanço. Quem mandou muito bem, principalmente hoje, foi o Valtteri Bottas, que terminou em P5 com 1:32.985, completando 68 voltas. Ele só parou no final do treino porque deu um problema, um anti-stall ali no carro. A Alfa Romeo precisa verificar isso rapidamente, mas acredito que a Alfa Romeo melhorou o seu desempenho do ano passado. É um desempenho que credencia a Alfa para brigar com a McLaren? Não, ainda briga lá atrás, principalmente pela inexperiência do Guan Yu Zhou. Mas o Valtteri Bottas tem completas condições de desenvolver esse carro, de fazer o que o Kimi vinha fazendo, de ajudar no desenvolvimento, trazer o que ele conhece da Mercedes para a Alfa Romeo e ajudar a Alfa Romeo a brigar com a Aston e com a AlphaTauri. E agora nós chegamos na equipe que falta. A equipe que mudou um de seus pilotos e a atual octacampeã dos construtores. Desde 2013 que a gente entra na Fórmula 1, que a gente não entra na Fórmula 1 com a Mercedes não sendo campeã. E a Mercedes, como eu já falei aqui, ela é muito conhecida por esconder o jogo, mas tem problemas. O carro exige muito do físico e veio exigindo muito do Hamilton e do George Russell, que entrou no lugar do Valtteri Bottas. Ele tá saltitando muito. A Mercedes fez uma aposta de um carro mais magrinho. A maioria dos carros tem um side pod, né? Vocês podem ver uma barriguinha, né, ali na lateral do carro para as entradas de ar. A Mercedes tem uma barriguinha, uma cinturinha muito fina. Então a gente tem que ver se essa opção da Mercedes vai acabar dando certo. Uma coisa que está sendo muito polêmica é a questão do espelho. Por exemplo, esse side pod, ele vem sendo como também, além da entrada de ar, né, daquele fluxo de ar, vem sendo também um suporte para o espelho retrovisor. A Mercedes, como não tem isso, ela fez um suporte como maleta, como uma asa. E a Red Bull já protestou falando que aquilo é uma asa que passa mais condições aerodinâmicas para a Mercedes e que aquilo é contra o regulamento. Mas até agora nenhuma medida foi tomada, a gente vai vendo ao longo da temporada como vai ficando. Fato é de que a Mercedes tem desempenho.
Tanto que o Hamilton e o Russell acabaram andando na frente nos 3 dias. O Hamilton hoje um pouco mais para trás, mas o Russell terminando em P4 com 1:32.759, fazendo 71 voltas. O Hamilton ele acabou não andando tanto, né? Ele não teve um ritmo tão agradável na parte da manhã, que estava um pouco mais quente. Ele fez 1:36.217 e acabou ficando na penúltima colocação, tendo em vista que o Ricciardo e o Ocon não andaram, então P17 para o Lewis Hamilton. Mas o fato é que a Mercedes tem desempenho, mas força muito nos seus pilotos. Na reta da última curva e na reta dos boxes, o carro da Mercedes está saltando muito. E é ali que a Mercedes está perdendo um pouco de tempo. Então a gente tem que ver se a Mercedes vai conseguir ajeitar isso para a primeira corrida da temporada, ou se a Mercedes vai conseguir corrigir esse problema ao longo do ano. É claro que a Mercedes, você nunca pode considerar a Mercedes fora da disputa do título, mas a Mercedes está, na minha visão, né, visto esses 3 dias de teste, a Mercedes está um pouco atrás da Ferrari e da Red Bull. Então, para a gente encerrar fazendo um resumo, acredito que Red Bull e Ferrari muito à frente das outras, né, disputando o título. A Mercedes vai disputar o título, mas está um pouquinho atrás da Red Bull e da Ferrari. Logo depois a McLaren, com a Alpine correndo por fora. AlphaTauri e Aston Martin tentando chegar nessa disputa pela P4, mas um pouco atrás dessas outras duas. E lá atrás, tentando chegar ao meio de pelotão, a Williams, a Haas e a Alfa Romeo, que na minha opinião é o pior carro do grid até agora. Certo? Quero ouvir de vocês. Semana que vem a gente já tem o Grande Prêmio do Bahrein. E na segunda-feira, na terça-feira, eu vou definir esse horário melhor com o meu amigo Gabriel Pellegrini. Nós viremos ao canal para começar a temporada de lives, analisando como foi o GP dessa nova era da Fórmula 1, Fórmula 1 2022. Certo? Quero saber de vocês, então, quem vai ser o campeão de pilotos? Será que o Verstappen busca o bicampeonato? Será que o sangue no olho do Lewis Hamilton vai trazer o Octa para a Mercedes nos pilotos? Então eu quero ouvir de vocês a opinião de vocês sobre esses testes de pré-temporada e o que vocês esperam da temporada, certo? Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. Peço perdão pelo vídeo longo, mas eu queria destrinchar o que eu achei desses testes de pré-temporada, certo? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima.